muito incipiente em termos de estrutura e de organização. Eu acho que isso ainda até um atraso em relação ao que aconteceu em outros lugares no mundo, né? Se você pega essa crise especialmente depois da crise de 2008 ali, você pega alguns países da Europa, que a social-democracia ela entra numa crise muito forte, os partidos social-democratas entram em crise, você tem outras forças à esquerda que crescem e que disputam esse espaço e ameaçam, ou quando não assumem o comando da esquerda nos países, né? Aconteceu isso na Grécia, aconteceu isso, se eu não me engano, de certa forma aconteceu no Reino Unido, embora não foi via outro partido, mas foi via troca de comando do Partido Trabalhista. Você tem, pelo menos, uma pressão política muito forte para forçar uma mudança dentro desses partidos social-democratas tradicionais. Igual você falou dessa questão da autocrítica, o PT ele só vai sentir a necessidade dessa autocrítica no dia que eles estiverem perto de perder o controle da esquerda. Porque aí eles vão sentir que eles vão ter que dar uma resposta para esse eleitorado de esquerda que eles estão perdendo. E isso só vai acontecer se tiver uma outra organização política, uma outra estrutura política disputando esse voto. Um caso recente que aconteceu, que eu trago como exemplo, é o da Espanha. A Espanha, ela teve o PSOE, né, que é Partido Socialista Obreiro Espanhol, se eu não me engano, né, que é o Partido Social Democrata da Espanha, e ele hegemonizou a centro-esquerda ali, ele sempre teve muita proximidade com os sindicatos, e ele construiu boa parte do estado de bem-estar social que a Espanha tem, só que ele entrou nesse jogo da política tradicional, da corrupção. Ele entrou depois da crise de 2008 ali, ele que foi o primeiro a fazer as medidas de austeridade, a impor essas medidas de austeridade, a fazer um monte de reforma contra o próprio trabalhador que ele estava representando. E aí o que aconteceu? Surgiu o Podemos, que é o partido da esquerda, que veio pela esquerda, e o que o Podemos fez? O Podemos chegou e falou, olha, todos esses partidos aí são iguais, são a casta política da Espanha, a gente precisa derrubar todo mundo. E aí eles conseguiram uma mobilização popular tão forte que em algumas eleições eles quase empataram com o PSOE na eleição nacional, e aí o que acabou acontecendo? O partido da social-democracia lá, né, esse partido aí, ele virou e falou, olha, chegou uma ala jovem, uma ala liderada pela juventude, né, por um rapaz da juventude, que falou, olha, se a gente não renovar o partido, se a gente não mudar essa estrutura arcaica, essa estrutura presa na política tradicional, o Podemos vai passar a gente, eles vão assumir a hegemonia, a gente vai se enfraquecer. Esse jovem hoje é o primeiro-ministro da Espanha, que é o Pedro Sánchez, que era líder da juventude do partido do PSOE, que fez uma revolução interna lá, derrubou a velharia, e aí ele conseguiu trazer o partido um pouco mais para a esquerda, e hoje talvez é um dos últimos ou únicos governos aí social-democrata da Europa que ainda está resistindo de alguma forma. E essa juventude a gente não vê pujante no PT, né? Exatamente. Ela, na maioria dos casos, ela está carimbando tudo que a direção está fazendo. Aliás, uma coisa aí que foi muito interessante observar, né? Eu falo assim, a liderança, né, do governo no Congresso, que é o Lindenberg, né, o líder, acho que assim, o voto dele foi muito emblemático agora na questão do aumento dos salários dos funcionários públicos. Então, assim, ele votou a favor do aumento. Isso diz muito. Aí, será que quem está ocupando, ou pelo menos almeja ocupar essa posição, que é um aliado do PT no governo, é o PSOL? Quando a gente olha os deputados psolistas, eles não têm um destaque um pouco maior. Galera, só lembrando que tá rolando um live pix aqui, ó, no cantinho, o pessoal da produção tá avisando, quer mandar pergunta aqui, vão aproveitar aqui, extrair o suco aqui do Fred essa noite, tá, ou então manda superchat que eu vou ler no final também, tá? Só para avisar. Pô, eu já fui do PSOL, não sei se você sabe, né? Eu já fui presidente do PSOL na minha cidade por um breve período de tempo, já coordenei, inclusive, a campanha municipal do PSOL lá em 2016, e, cara, o PSOL, para mim, se queimou de um jeito assim muito rápido nesse sentido. Eu tinha muita esperança em relação ao PSOL, deles ocuparem esse espaço. Até na época, né, que teve o Podemos, que eu dei o exemplo, o PSOL queria ser o Podemos no Brasil, né? Se você pega o discurso da Luciana Genro em 2014, ela chamava a Marina, a Dilma e o Aécio de casta, chamava de irmãos, de gêmeos siameses, porque eles eram financiados pelas mesmas empresas, pelos mesmos bancos, né? Na época ainda tinha financiamento empresarial de campanha. E o PSOL ele nasceu para tentar ser essa alternativa. Só que, num determinado período ali, eu acho que o impeachment da Dilma foi um divisor de águas nesse sentido.
ele acabou se acoplando muito à política do PT e acabou seguindo a reboque da política do PT de um jeito que o PSOL hoje ele é uma estrutura política independente do PT, então existe independência, existe uma certa independência nesse sentido institucional, então eles não apoiam todo mundo que o PT apoia, tudo. Só que a linha política do PSOL hoje é a linha política que é determinada pela direção do PT. E eles seguem essa linha, eles se comportam nessa linha, com raríssimas exceções de setores ali do PSOL que estão mais à esquerda que não seguem essa linha, né? E aí o Boulos conseguiu selar essa aliança, esse acordo. Aceitando o ministério, né? E você vê, o pessoal tem 2 ministérios hoje no governo Lula. E o Boulos, ele virou esse meio que vai virar ministro, você o agitador do governo e tudo, e sem muito pressão política. Mas isso gerou problemas do PSOL, teve aquele racha, imagina. né? Não, gera, tesoureiro, mas... se não me engano. Não, gera, mas o Boulos, ele manda, né? Ele tem a maioria, então ele força isso sem muito problema. Mas e aí o PSOL minha se leitura, queima junto. E até veio aqui, né, a Sâmia veio anteriormente, e o Glauber veio mais recentemente aqui, já nessa casa nova. E eu senti ali na fala dele, ali um pouco ali, que eles não concordaram com esse movimento do Boulos. Não, eles estão numa outra linha. O Glauber, a Sâmia, a Fernanda Melchiona também, eles seguem uma outra linha. Mas eu acho que, inevitavelmente, no futuro próximo, vai ter um racha no PSOL nesse sentido, se seguir nessa linha de a reboque do PT. Aí talvez pode-se pensar uma outra alternativa que vai fazer essa disputa política, mas ainda assim ainda está muito fora do horizonte, na minha opinião. Que outro partido poderia? Estou lembrando aqui, por exemplo, do PCdoB, que tem obviamente menor expressão, mas já tivemos ministros do PCdoB, Orlando Silva foi um, né? E acho que ele chegou a ocupar na época da Dilma, né? Ministro do Esporte, se não me engano. Teve sempre os seus, o Aldo, o mais clássico, né? Ele veio recentemente, só que o Aldo está diferente, né? O Aldo cruzou o Rubicão, né? Ele já não tem mais volta. Como que é toda leitura? Existe algum outro partido que pode assumir isso? Eu pergunto porque é muito curioso. Quando o Lula, nos seus discursos, quando o presidente Lula, nos seus discursos, ele tende a ir numa fala mais contra sistema, atacando, sei lá, o sistema financeiro, os banqueiros, os rentistas, os grandes latifundiários, parece que tem aquela comoção e se agita mais, e o pessoal... E até ganha mais popularidade. Melhora o indicador. Só que depois, quando a agenda privatizadora do governo coloca suas garras, ou nessas negociatas aí de ministérios e tudo mais, nesses comportamentos do próprio PT, nos seus votos, no Congresso e tudo mais, parece que vai esfriando. Então, falo bem, olha só, estou falando isso, mas olhem para cá enquanto a gente faz outra coisa aqui. A matéria pronta, né? Saiu agora, inclusive. Mas não é meio que um garantido uma reeleição em cima do discurso, é só executar o que você fala, que todo mundo vai comprar. Eu queria jogar para essa pergunta, porque assim, tem algumas gafes, né, que a imprensa costuma chamar de gafe quando é o Lula. Mas recentemente ele apareceu, acho que foi no jogo do Corinthians e Flamengo, né? Que assim, de novo, com tanta crise acontecendo, eles fazem questão de aparecer juntos, em uma grande festa, todo mundo dando risada. E o Lula, literalmente, aí no caso, passou a mão na cabeça da mulher do Alexandre Moraes, você viu isso? Não vi, não. A matéria pronta, né? Tipo, eles se encontram em algum lugar reservado. Fica tranquila, né? É uma coisa assim, nossa, eu sei que está passando, é tão difícil ser perseguido. Força guerreira, né? E aí a desconexão, ela vai completa. A última discussão, por exemplo, que se esperava, né? Que assim, alguma hora, não é possível, o próprio STF ali vai entrar nessa discussão, né? E aí, assim, o problema sempre vira o problema do outro. Mas vamos lembrar que as pessoas aqui têm fazenda, hein? Sabe, parece um colégio no STF, na nossa presidência, etc. Mas o cara que está falando isso pro cara errado. O Fred estava no Taiaiá esses tempos. No resort. Mas o que eu digo é assim, como é que a gente faz uma instauração popular? E acho que isso, pelo menos, algumas coisas só tem surtido algum efeito, porque popularmente as pessoas ainda cobram. Né? E nós ainda temos alguma força. Vamos lembrar o caso, por exemplo, lá de Recife, que o prefeito tinha passado, parece uma pessoa lá... Aquilo ali foi absurdo. Não é? Que ele passou na frente, né? Então, assim, me parece que a gente está numa situação tão complicada que todo mundo no andar de cima já está amarrado. E aí a gente está num eixo que, assim, um deve pro outro, que outro deve pro um,
E aí nada vai sair nunca. É por isso. Porque mesmo que você tire metade, a outra metade... Exatamente. Não, e o discurso antissistema é o discurso fraudulento. É um discurso para inglês ver, né? E assim, a eleição tá chegando, né? Ele precisa vestir a camisa de esquerda de novo, né? O Lula é assim, é sempre assim. Porque entre o Flávio e o Bolsonaro, né, que está disputando aparentemente ali, carrega o sobrenome, tá complicado, né? Sim, não, pois é, mas eu não sei não, tá? O Flávio cresceu muito, eu tô achando o desempenho dele muito bom nas pesquisas. Eu acho que o Lula vai passar aperto. Mas existe uma disputa na direita ainda de quem seria o melhor nome, né? Não, mas aí já tá pacificado. Vocês lembram porque a direita perdeu? Quem? Vocês lembram por que a direita perdeu nas últimas... Em 2022? Não, para mim o Bolsonaro perdeu por causa da pandemia pandemia, Roberto Jefferson, Zambelli, tudo ajudou. Tirando da PF, né? Lula não era amigo de Maduro, tem várias coisas que estavam controladas ali. O Lula hoje jogou Maduro no fogo também, vocês viram? Eu não vi o que ele falou, pode falar. Ele deu entrevista para Daniela Lima no UOL, ela falou do Venezuela e falou, não, a gente tem que se preocupar com Maduro, não, a gente tem que se preocupar com o estabelecimento da democracia na Venezuela. Os maduristas estão loucos com Lula. Ele jogou o Maduro. Não basta estar preso ainda. Porque aí eles estão resgatando que o Maduro, quando o Lula foi preso, ficou do lado do Lula. Falou que foi prisão política e tudo. Agora o Lula meio que largou o Maduro lá, jogou a chave fora. Porque tanta bomba que ele tá na mão, acho que também é... E aí também é muita coisa da situação que ele se coloca, né? Porque ele precisa vestir a roupa de esquerda para o militante. E aí é isso. Aí na época da eleição, o Lula é o Lula de esquerda. É o Lula que vai acabar com o teto de gastos, é o Lula que vai rever a reforma trabalhista, é o Lula que vai rever 4 anos não deu para isso, hein? Que vai rever as privatizações lá da Petrobras. É o Lula raiz, né? Acabar com o incêndio. E é o Lula platônico, né? O Lula é a ideia de Lula, né? É a essência do Lula, né? É o Lula platônico. É sabor Lula. Sabor Lula. Que tá... Aí chega a eleição, ele precisa, porque ele vai precisar aglutinar o eleitorado da esquerda, né, para votar nele. Só que tem um porém também nesse ponto, né? Como não existe uma alternativa à esquerda, ele está tranquilaço. Ele sabe que o voto da esquerda é dele, ele não está nem aí. Aí eu não sei nem se esse Lula antissistema vai aparecer tanto aí nessa eleição. Mas eu acho que ele vai precisar dar esses acenos para poder... seguir orientações ali do marketing, porque eles sabem que o momento atual do Brasil é um momento que está começando a crescer essa demanda pelo antissistema.